Bom dia, você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha no nosso grupo Venha Teu Reino. Eu sou Fernando Câmara e estou aqui para compartilhar com vocês um pedacinho da Palavra de Deus nessa manhã, que se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 30. E diz assim: Mas sentindo o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus, estendendo a mão, prontamente o segurou, repreendendo-o. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se, dizendo diante dele: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa tempestade que estava acontecendo naquele momento onde os discípulos estavam naquela embarcação e que Jesus vem ao encontro deles, reflete muitas vezes as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Com certeza você, assim como eu, já passou por algum tipo de tempestade. Não uma tempestade como essa, uma tempestade de um fenômeno natural, mas certamente uma tempestade familiar, uma tempestade financeira, uma tempestade espiritual. Mas a aplicação que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida pessoal é a mesma. E como isso vai se dar, né? Jesus, ele estava chegando ao barco, caminhando sobre as águas, de uma maneira sobrenatural. Os discípulos, em primeiro momento, ao vê-lo, sentiram-se apavorados, porque pensavam que era um fantasma. Quando Jesus está longe de nós não temos tanta intimidade com ele, nós talvez não reconheçamos. Mas na medida que ele se aproxima de nós conseguimos enxergá-lo como Senhor, como Salvador, como provedor das nossas vidas. Quando ele chegou perto do barco, Pedro, reconhecendo, pediu para ir ao encontro de Jesus. E Jesus, como não nega o encontro dele com nenhum de nós, ele assim o permitiu. E Pedro, saindo do barco, começou a caminhada sobre as águas, e ele conseguiu caminhar por um tempo, porque ele teve fé para chegar até onde Jesus estava. Mas quando ele percebeu que o vento em volta, que a tempestade estava forte, ele tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para o que estava em torno. E ali ele começou a afundar. Ele tirou o foco daquele que deve ser o nosso objetivo, né, que é Jesus, e passou a olhar para as circunstâncias. E isso também acontece com a gente. A gente às vezes tira o foco de Jesus e começa a olhar o que está em torno, ao que está em volta da gente. As dificuldades, a dificuldade na família, a doença. E quando a gente tira o foco de Jesus e passa o nosso foco para essas coisas, a gente começa a afundar, assim como Pedro afundou. E ele estava tão perto de Jesus que o texto diz que Jesus somente estendeu a mão e levantou ele. Às vezes a gente está tão próximo de conquistar os nossos objetivos, tão próximo de Deus, e a nossa fé ela acaba afundando. Mas o bom desse texto aqui é que, independente de Pedro ter estabelecido sua fé firmada ou não, Jesus estava perto dele. Jesus estendeu a sua mão e Jesus o resgatou daquilo que poderia ser talvez a sua morte. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Jesus se aproximou de nós pela sua graça e pela sua misericórdia, estendeu a sua mão e nos resgatou da morte. Então que você possa levar isso para a sua vida, para que você possa não olhar para as circunstâncias ao seu redor, mas sempre olhe para aquele que é o alvo das nossas vidas, aquele que pode nos dar as soluções. E isso não digo só de questões financeiras, mas eu digo em todas as questões que você tem na sua vida. Jesus é o alvo, Jesus é o caminho, Ele é a nossa solução. Confie nele, esteja próximo dele, que ainda que você não tenha fé suficiente, Ele estenderá a sua mão e vai te resgatar. Amém? Que Deus te abençoe, continue acompanhando o nosso canal, fique com Deus. Um abraço a todos.